Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou cá eu aqui de novo, João Gilberto, para fazer o terceiro e último vídeo sobre demografia do semestre. Eu acredito que eu vou tentar reproduzir o que eu fiz no meu último vídeo, que é basicamente focar em um dos temas abordados e não tentar fazer um resumo geral sobre tudo. O tema de hoje, portanto, vai ser migração. Migração, por que eu escolhi esse tema? Bom, eu vou abordar mais à frente, mas teve um certo acidente aí com um navio que me fez refletir a globalização e, consequentemente, sobre o impacto das migrações. E, além disso, é um tema que é muito presente na minha vida e na história do Brasil, essencial para a criação do Brasil. Mas é um tema principalmente muito pessoal. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria começar com o conceito de migração. Acredito que quando a gente fale a palavra migração, o que vem na cabeça é exatamente isso aí. São pessoas migrando entre países. Então, são pessoas, como elas são de países diferentes, elas são muito diferentes, têm culturas muito distintas, e elas trazem não só o físico, mas também um pedacinho da cultura delas para esse novo país. Mas isso seria o extremo de migração, o exemplo máximo, ao meu ver, pelo menos. O conceito de imigração é um pouquinho mais simples, ele pode ser resumido em residência habitual, basicamente. De que modo, né? Bom, a gente tem que entender que uma pessoa é considerada migrante, primeiramente, a partir do momento que ela muda de unidade político-administrativa. E o que seria isso? Bom, acho que fica mais fácil de entender isso se eu citar um caso particular. Eu moro aqui na zona leste de São Paulo, e minha residência habitual está a cerca de 2 quilômetros de um outro município que chama São Caetano. Se eu migrar daqui da minha casa para São Caetano, percorrendo apenas 2 quilômetros, achar uma outra casa lá e firmar minha residência habitual lá, eu sou considerado um migrante porque eu mudei de unidade político-administrativa. Contudo, todavia, entretanto, se eu mudar da zona leste de São Paulo para a zona sul de São Paulo, mudar minha residência habitual. Então, eu compro uma casa lá na zona sul. Eu vou percorrer muito mais do que esses 2 quilômetros, que seria para chegar aqui em São Caetano, mas eu não seria considerado um migrante, porque eu ainda estaria dentro da mesma unidade político-administrativa, que seria São Paulo, o município de São Paulo, capital. E então, migração não implica necessariamente distância. Então a gente não precisa exagerar, como na foto dos vários países. E uma outra coisa, a demografia, pelo menos ao longo do semestre, que eu percebi é que ela é muito democrática. E ela não deixou de ser democrática quando se tratando de migração. Vejam só. É muito importante você considerar a opinião da pessoa em questão também, para entender se ela é migrante ou não. Citando de novo o meu caso, eu moro aqui em São Paulo, mas calhou de estudar em BH. Logo, estou a maior parte do ano em BH. Agora não mais por conta da pandemia, mas num ano típico, estaria lá. E mesmo assim, mesmo estando a 700 quilômetros de casa, eu não sou caracterizado como um migrante. Porque casa é onde o coração está e meu coraçãozinho ainda bate aqui na casinha de mamãe. Então, não me considero um migrante. Minha residência habitual, caso fosse realizado um censo e isso fosse perguntado a mim, eu não seria caracterizado como migrante porque diria que minha residência habitual ainda é aqui em São Paulo. Bom, agora eu vou tentar ligar outra parte da história que eu comecei conversando,
que seria sobre esse fato. Esse fato muito me intrigou, ele aconteceu nas últimas 2 semanas, acredito eu. Esse cargueiro enorme estava passando ali pelo canal de Suez, sofreu uma pane, e coincidiu de, junto com essa pane, estar acontecendo uma tempestade de areia que fez isso aí. Ele trancou o canal de Suez. Tem uma fila enorme de navios esperando esse problema ser resolvido. E esse simples erro de baliza aí prejudicou 12% do comércio mundial. É uma notícia que eu achei muito interessante e eu queria tentar entender, como que a gente chegou nesse grau de globalização atual, tentando dar uma breve olhada sobre a migração. Como que a migração contribuiu para isso, para esse grau elevado de globalização atual. E, ao longo desse percurso, citar alguns conceitos de migração. Bom, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo globalização é a Europa colonial ali. Então, quando a gente tinha as várias monarquias europeias, Portugal, Espanha, toda aquela coisa que a gente estuda, a época do metalismo, e essa gente toda aí decidiu que eles iam colonizar a América, eles estavam à procura de riquezas. Então eles vieram para a América e isso gerou um fluxo migratório. Vários fluxos migratórios, na verdade, mas os dois principais, acredito eu, que tenham sido da Europa para cá, e um fluxo mais de pessoas buscando melhores, buscando a terra das oportunidades, buscando novas oportunidades, novas chances, e um fluxo compulsório extremo que veio da África, que aí era para movimentar o mercado escravista, era o jeito que eles enxergavam que deveria rodar a economia naquela época, que até foi se perdendo ali com o avanço do conceito de capitalismo, né? E até uma visão muito louca seria por que a escravidão foi acabada, foi extinta. Porque escravo não compra, então o capitalismo mandou nisso, de tão doido que é a fissura pela grana, seria o motivo de ter acabado a escravidão. Um professor meu falou isso uma vez, eu achei uma visão muito louca. Mas é uma visão simplista, mas mesmo assim muito louca. Então, esses fluxos migratórios criaram uma população aqui que gerou filhos e filhas e várias gerações. E essas gerações a gente chama de impacto secundário, efeito secundário da migração, que é basicamente o migrante, ele vai para a região, ele vai ter um filho e esse filho vai causar coisas ali que ele não causaria caso ele não tivesse nascido naquela região, entende? Então, isso seria o efeito secundário da migração. Serve também para rejuvenescer a população. Rejuvenescer, acho que não é a palavra mais adequada, mas acho que deu para pegar o conceito. E se a gente continuar evoluindo aí no Brasil, a gente começou com os latifúndios, produção de cana-de-açúcar, aí se a gente pular no tempo, os imigrantes italianos, daí as cidades começaram a se desenvolver, e daí a estrutura que era, ainda hoje é muito agrária, mas na época era muito mais agrária, passou a migrar. A gente tem o êxodo rural, que também é um conceito, né, de migrações. Ou seja, as pessoas saíam do campo, a maioria delas estava concentrada no campo, e com o tempo elas foram buscando novas oportunidades na cidade. A cidade tinha várias opções de emprego, as pessoas iam para tentar a sorte, e ainda hoje isso acontece bastante. E dentro da cidade, também um conceito de migração, talvez muitos pais por aí encarem isso dentro das cidades grandes, é a migração pendular, em que as pessoas saem da periferia para ir trabalhar no centro,
aí termina de trabalhar, volta para casa dormir, aí fica nesse pêndulo, vai e volta todo dia. Por isso que o nome é migração pendular, porque ele é um pêndulo. Mas, voltando, como que a gente chegou, né, nesse nível de globalização? É muito doido, porque a globalização ela não remete só a produtos, como é o caso do cargueiro aí, mas a pessoas também. Por exemplo, o Canadá tem uma população extremamente envelhecida, que necessita de mão de obra. Então, é muito comum, provavelmente a maioria de vocês deve ter amigos que foram fazer intercâmbio no Canadá, porque o Canadá, ele facilita, diferente dos Estados Unidos, que proíbe muito a migração. O Canadá, ele facilita porque ele quer que as pessoas vão lá, porque a população dele está muito envelhecida, ele precisa de gente para trabalhar. E isso rejuvenesce, acaba por rejuvenescer a população, rejuvenescer de novo. Não acho que é a palavra mais educada, mas a faixa etária média da população vai diminuir. É um jeito mais adequado de falar isso. Enquanto que os países de origem, por exemplo, o Brasil, acaba tendo a faixa etária, só dependendo da migração, né, desconsiderando outros fatores, acaba tendo a idade média aumentada, porque, em geral, quem muda são os jovens. Os idosos não costumam migrar. Já se estabeleceram na vida, já têm a vida construída. Os jovens são mais ousados. Com exceção, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, esses eventos extremamente catastróficos costumam gerar, que também são extremamente globalizados, costumam gerar essas ondas migratórias. Mas, em geral, o jovem que muda mesmo. Não sei, eu acho que eu mais divaguei do que consegui construir alguma coisa de fato aqui, mas tentei não me ater tanto a um roteiro como fiz nos outros trabalhos, talvez um pouco mais ousado, tão ousado quanto um, um eu posso ser, não sei, não sou tão ousado assim. Mas queria terminar esse vídeo agradecendo você, professora. Foi um semestre, é muito doido você sair da engenharia e ir para essa parte mais sociais, porque vocês têm uma outra construção de sala de aula. Só de você se relacionar diretamente com os alunos e reservar uma parte do tempo para entender como é que cada um estava, eu acho isso sensacional. E eu acho que é uma coisa mais sua do que qualquer outra coisa, uma parte que eu achei bem legal. Queria elogiar o seu método também, achei muito interessante, que você está prezando de fato o estudo e não o resultado em si. Você só quer que as pessoas de fato vejam o que você tem que expor para elas, e acho que foi um jeito bem interessante que você bolou de conseguir cobrar isso delas. Muito obrigado, e acho que por hoje é só. Boas férias, não sei se vocês vão ter férias, mas se tiverem, boas férias. E tchau, tchau. Acabando aí com o Define.